Está aqui com a gente agora o doutor André Bon, ele é infectologista, vai nos explicar todo esse processo quando a pessoa recebe esse diagnóstico do HIV hoje aqui no Distrito Federal. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom Seja dia. Bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, a gente está falando ali da importância da testagem, né? Eu sei que a gente receber um diagnóstico hoje é muito diferente de receber há muitos anos atrás, mas ainda é uma carga muito pesada. A gente se preocupa muito com os jovens, porque eles não têm medo da AIDS, porque já chegaram num momento diferente com esses medicamentos modernos. Existe uma faixa etária prevalente quando você recebe os resultados hoje, se a gente vai ver Brasília? Então, os pacientes mais jovens são hoje a população com maior crescimento do diagnóstico de HIV. Mas é preciso deixar claro que o HIV pode acometer qualquer faixa etária e qualquer população. Ele não escolhe uma população específica ou uma idade específica. O acometimento dos mais jovens é provavelmente relacionado ao comportamento mais negligente deles mesmos, né? Então, como eles bebem e dirigem, eles também vão ter relação sem preservativo e tem alguns outros comportamentos mais negligentes. Mas por isso é importante a gente ressaltar. Essa é a faixa que cresce mais o número de diagnósticos, mas ele pode acometer qualquer faixa etária. Vamos falar sobre testagem, que eu acho que é o primeiro passo. A pessoa precisa saber qual é a situação dela para ela se proteger e proteger outras pessoas também. Para onde se vai para fazer esse teste hoje aqui no Distrito Federal? Então, a população, em caso de suspeita de infecção pelo HIV ou exposição sexual ou exposição por qualquer outro motivo, com risco biológico, por exemplo, risco biológico na sua unidade de atendimento, na sua unidade de saúde, você vai ter lá o seu protocolo de atendimento. Mas em caso de exposição sexual, é importante procurar alguma unidade básica de saúde, todas as unidades básicas de saúde são capazes de realizar a testagem para fazer o teste de HIV e diagnosticar precocemente. Vale lembrar que não é imediatamente após uma exposição, né? Existe um tempo de janela imunológica, que é o tempo entre a exposição e o momento em que o teste vai dar positivo. Essa janela, em geral, é em torno de 3 semanas. Tá. Aí você fez o teste. Quanto tempo leva para sair o resultado que a pessoa fica ali na angústia, cruzando os dedos? Isso depende do tipo de teste realizado. O teste rápido sai no mesmo momento, ali, 30 minutos, 1 hora no máximo, né? Mas se for uma sorologia, por exemplo, ela pode demorar alguns dias, dependendo do fluxo do laboratório. Então é isso, assim, poucos minutos a poucos dias para ter acesso ao resultado. Como é que está a nossa testagem? A gente testa bem ou precisa melhorar? A gente testa bem, mas as pessoas precisam buscar mais o diagnóstico. O importante é que as pessoas busquem precocemente a testagem para que possam ser diagnosticadas no momento adequado e que possam ser tratadas em um momento em que sua imunidade esteja boa, né? O tratamento é muito bem tolerado, é de fácil acesso, a gente consegue fazer com a medicação, com que a pessoa fique com a carga viral, com a quantidade de vírus no sangue zerado, o que é ótimo para o paciente, melhora a imunidade dele e evita a transmissão. Então é super importante, quanto mais cedo você testar, mais cedo você vai buscar atendimento, mais cedo você vai começar a tratar. E aí, fez o teste, deu positivo, que tratamento é esse? Como é que ele começa? Então, a terapia antirretroviral hoje é amplamente disponível na rede, você consegue ter acesso. O que o Ministério da Saúde preconiza é o início de tratamento com um esquema com 2 comprimidos, que na verdade são 3 remédios, porque um comprimido é coformulado, e é super bem tolerado. Então você vai tomar 2 comprimidos, uma vez ao dia, e com pouquíssimos efeitos adversos, se tiver algum efeito adverso. Uma frase que me chamou a atenção do Cristiano ali na reportagem, que ele falou assim, eu fui um paciente terminal de AIDS. Isso é uma frase completamente improvável na década de 80. Como é que ele foi um paciente terminal e ele está aqui para contar a história saudável, né? É muito impressionante. Qual é a qualidade de vida que esse tratamento traz hoje para o paciente? Ele pode não desenvolver a doença em momento nenhum da vida? Ele pode não desenvolver a doença em momento nenhum da vida. O Cristiano é um sobrevivente e é ótimo que a gente tenha pessoas assim para contar a história e estimular as outras pessoas, né? Porque hoje, o Cristiano viveu a história do HIV. Hoje, o tratamento antirretroviral é muito eficaz. Iniciando o tratamento, com poucas semanas ou poucos meses, você tem a carga viral indetectável. Então, o paciente, se chegar no momento adequado para o tratamento, ele pode nunca desenvolver qualquer sintoma relacionado à AIDS. Então, existe uma diferença. A infecção pelo HIV é alguma coisa, a AIDS é a doença causada pelo HIV. O tempo entre a infecção pelo HIV e o desenvolvimento de doença pode ser entre 5 a 10 anos, dependendo da pessoa e da evolução. Então, é um período longo. Quanto mais cedo a pessoa diagnosticar e começar a tratar, melhor vai ser a qualidade de vida dele. Lá, na década de 80, quando se descobriu o HIV, a expectativa de vida da população infectada pelo vírus era de poucos meses. Sim. Hoje, a expectativa de vida da população vivendo com HIV, que diagnostica agora, um jovem diagnosticado agora com HIV,
é de muitos anos, muitas vezes muito próximo ou até igual à expectativa de vida da população geral, por conta da qualidade do atendimento, por conta da qualidade do tratamento e das medidas de prevenção que a gente faz para essas pessoas regularmente nas suas consultas ambulatoriais. Maravilha a gente saber disso. E quando o paciente é gestante, como é que a gente lida com uma gestante no tratamento do HIV? Essa é uma excelente pergunta. Então, assim, é muito importante que as gestantes realizem seus pré-natais para que possam fazer o diagnóstico precoce no início da gestação, para que possa ser instituída a terapia antirretroviral imediatamente, evitando que, no momento do parto, essa gestante tenha carga viral positiva. Iniciando-se o tratamento no momento adequado, rapidamente, durante a gestação, ela vai tolerar muito bem o tratamento, mais uma vez, é um tratamento super bem tolerado. Isso vai possibilitar que ela fique com a carga viral indetectável e não transmita o vírus para o bebê. Esse vírus só pode ser transmitido no momento do parto? O fato do bebê estar na barriga de uma mãe que é HIV positivo não significa que o bebê vai ter HIV? É muito raro transmissão intraútero. A transmissão é majoritariamente durante o parto. Olha só. A transmissão intraútero é muito rara. Então, quanto mais precoce a gente começar o tratamento, maior as probabilidades dessa criança não ter HIV no parto. Inclusive, isso é uma medida de qualidade de assistência de um programa de HIV, né? Crianças de mães soropositivas que não têm HIV. É muito importante as mulheres terem o diagnóstico durante a gestação, começarem o tratamento no momento adequado, para que a criança não tenha HIV. E se você chega no consultório ou numa unidade de saúde uma criança com HIV, o tratamento é o mesmo? O tratamento é um pouco diferente em relação ao dos adultos, mas também é disponível e bem tolerado, o acompanhamento é feito adequadamente da mesma forma. É basicamente o mesmo medicamento numa dosagem diferente? São medicamentos um pouco diferentes, mas o esquema é muito parecido. Tá. Fiquei com um nozinho na garganta ali com o Cristiano, deu uma vontadezinha de chorar, porque a gente se emociona com essas coisas, né? É muito difícil ainda lidar com isso, por mais que o paciente esteja saudável, tratamento controlado, organismo em dia, mas ele ainda tem que enfrentar a sociedade. Como é que a gente oferece apoio psicológico para esse paciente aqui no Distrito Federal? A gente tem esse suporte? Algumas unidades têm acompanhamento psicológico, então, por exemplo, o CEDIM tem acompanhamento psicológico, o Hospital Universitário tem acompanhamento psicológico, outras unidades também têm. É muito importante que os profissionais de saúde que fazem assistência aos pacientes vivendo com HIV façam a oferta desse acompanhamento psicológico, porque existe ainda muito estigma, a despeito disso tudo que a gente está falando aqui, né, de que a pessoa vive uma vida normal, que ela vai ser saudável, que o vírus vai ficar zerado no sangue, que ela não vai transmitir. Ainda existe muito estigma relacionado à doença. Cada vez mais a gente vê pessoas vivendo muito bem e convivendo com a doença de uma maneira bastante interessante, famílias que vivem assim, têm relações boas com os seus parentes com HIV, mas outros tantos que ainda vivem no estigma. Então, ofertar o acompanhamento psicológico para pacientes vivendo com HIV e AIDS que estejam em sofrimento psíquico, como o Cristiano mostrou que pode acontecer, é super importante. Ele passou 7 anos para contar para a família, né? É um peso muito grande para você carregar sozinho, porque a gente acredita que uma rede de apoio faz muita diferença numa hora como essa. Ainda existem muitas pessoas que preferem não verbalizar que tem isso para não ter que passar por esse momento? É muito frequente, infelizmente é muito frequente, justamente porque existe ainda muita desinformação na sociedade em relação à doença, né? Então é extremamente importante esse espaço que a gente tem aqui para falar que não faz sentido nenhum esse tipo de estigma, que pacientes vivendo com HIV são pessoas saudáveis, que podem ter uma expectativa de vida igual a todos os outros, que a transmissão do vírus hoje em dia já é muito bem estabelecida quais são as vias, então é relação sexual e sangue, beijo, abraço, suor, nada disso transmite HIV, né? Então esse estigma sobre as pessoas vivendo HIV, hoje em dia não deveria mais existir, né? E é óbvio que também existem vários outros estigmas relacionados a questões comportamentais e de liberdades que estão relacionadas ao HIV também, que a gente precisa lutar para melhorar e que, obviamente, o Cristiano também luta. Eu conheço uma ativista das redes sociais, que é a Thaís, e eu conheci a história dela na internet. Ela tem uma família linda, tem filhos pequenos. O marido não tem HIV, os filhos também não têm e ela tem. Eu queria saber como é que é a relação sexual de uma pessoa com HIV com outra que não tem. Como é que é o cuidado? Então, super importante a gente dizer que hoje, quem tem HIV está em tratamento regular e mantém sua carga viral indetectável, ou seja, quantidade de vírus no sangue zerada, não transmite o vírus. Não transmite o vírus. Então, essa pessoa não transmite o vírus durante suas relações sexuais.
Uhum. Mas isso só acontece quando a pessoa está em tratamento regular com carga viral indetectável. Uma pessoa que ainda não está em tratamento regular com carga viral indetectável e mantém uma quantidade de vírus no sangue, ela ainda pode transmitir o vírus. Então, na situação que você falou, ela provavelmente está tratando adequadamente, está com carga viral indetectável e não transmite o vírus. Existem outras formas da gente prevenir. Hoje em dia, a gente fala sobre prevenção de HIV numa estratégia multimodal. É tratamento para todo mundo, para ter carga viral indetectável, é tomar profilaxia pré-exposição, quem não tem HIV e tem risco de exposição para não pegar o HIV, é uso de preservativo, são as orientações. Isso aqui que a gente está fazendo faz parte de uma estratégia multimodal, né? Então, isso que aconteceu nessa família é muito provavelmente relacionada a essa vitória que a gente alcançou de ter terapias tão eficazes que as pessoas ficam com 0 vírus no sangue e não transmitem mais o vírus. Olha, gente, é tão importante a gente conversar sobre isso, porque por mais que a gente tenha uma condição de saúde que nem passe perto do HIV, a gente passa perto de pessoas que têm HIV e isso também faz parte do controle da doença. O emocional, quanto o emocional é importante numa doença dessa que ataca a sua imunologia? Ela é importante não por conta da parte biológica, mas por conta da adesão da pessoa ao tratamento, né? Então, se uma pessoa está em sofrimento psíquico, está triste, não está aceitando seu diagnóstico, é mais provável que ela deixe de tomar o remédio, que ela não vá às consultas, que ela não faça o acompanhamento necessário. Mas se ela aceita o seu diagnóstico, se a equipe de saúde consegue envolvê-la no tratamento, explicar a importância daquilo, se tem oferta de um atendimento psicológico, por exemplo, para ela conseguir se recuperar desse sofrimento psíquico, se as pessoas em volta a aceitam e a acolhem, é muito mais fácil dela manter o seu acompanhamento, tomar os seus remédios e tudo correr bem. Tá certo. Espero que esse quadro de hoje tenha ensinado muita coisa para todos nós e a gente tenha conseguido tirar da cabeça muitos mitos em torno da doença. Claro, use preservativo, né? A melhor forma de se prevenir é usar preservativo, que inclusive previne contra outras doenças. A gente estava falando aqui da nova varíola, que também pode ser transmitido dessa forma, né? Preservativo, então, sempre. Sempre. Lembrar que, apesar do paciente ter carga viral indetectável e não transmitir HIV, ele ainda pode pegar outras infecções sexualmente transmissíveis, outras ISTs, sífilis, gonorreia, clamídia, HPV. Então, o uso do preservativo é extremamente importante para proteger contra essas outras doenças, como hepatites virais também, por exemplo. E preservativo é amigo, não é inimigo, não. Não é balinha com papel, não, né? Obrigada, viu, doutor? Obrigado a Seja você. muito bem-vindo. Olha só, lembrando que essas entrevistas aqui, elas ficam lá no nosso R7, você pode acompanhar novamente, mandar para quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, dessas informações. Tá aí o QR Code, você pode apontar aí para a câmera. Você também pode sugerir tema para o nosso quadro Saúde Preventiva, tá bom? Neila, fala sobre esse assunto, a gente traz o especialista aqui, prepara uma reportagem, DF no Ar está perto de você e quer que você aprenda cada vez mais, como a gente aprende aqui todos os dias.